Bem-vindos a mais uma aula de eletromagnetismo clássico 1. Dando continuidade, na aula passada nós vimos a lei de Coulomb e a força elétrica e introduzimos o conceito de campo elétrico. Falamos das linhas de força do campo elétrico e agora vamos falar mais especificamente do campo elétrico. Campo elétrico é aquela região do espaço aonde você coloca um corpo de prova, no caso, se é campo elétrico, você vai colocar ali uma carga elétrica, uma carga de prova, e essa carga vai ficar sujeita à ação de uma força. Repare em volta desta carga elétrica. As linhas do campo elétrico são radiais à carga, elas saem da carga. Então você vê as linhas aqui, ó, saindo da carga. Saindo ou entrando na carga é uma convenção. Aqui, se a carga é positiva, nós consideramos as linhas do campo elétrico saindo dela. Se a carga for negativa, a gente considera as linhas do campo elétrico entrando nela. Então tá aí. Então, as linhas aqui estão saindo porque a carga é positiva. Esta região do espaço em volta da carga elétrica, esta região do espaço aqui, em volta da carga elétrica, é uma região onde, se eu colocar uma carga de prova, o que é uma carga de prova? Uma carga de prova é uma carga teste. É uma outra carga que eu uso para sondar o campo da carga maior. Se eu chamar essa carga maior de Qzão e essa carga teste de Q0, o índice 0 eu uso para carga teste. Então, a carga de prova Q0 vai sentir o campo criado pela carga Qzão, tá? E vai ficar sujeita à ação de uma força. Então, essa é a carga Qzão, que gera esse campo radial, por convenção saindo da carga porque ela é positiva. Aqui eu coloco uma carga de prova, uma carga teste, Q0. E essa carga fica sujeita à ação de uma força. Então, surge uma força agindo nesta carga aqui, ó. Essa carga recebe a ação de uma força. A gente vai definir campo elétrico como sendo a relação entre a força que a carga de prova recebe e o valor da carga de prova. Campo elétrico é a relação entre a força elétrica que a carga de prova recebe do Qzão dividido pelo valor da carga de prova. Veja, esse campo elétrico é da carga Qzão. É dessa carga aqui, ó, o campo elétrico. Este campo elétrico aqui, ó, é desta carga aqui. Ué, mas por que eu estou usando Q0 aqui na fórmula? Porque essa é a carga teste, eu meço o campo do Qzão através do Q0. Então, o Q0, a carga de prova, ela serve para sondar o campo da carga Qzão. E a definição de campo elétrico vai ser a força que a carga de prova recebe da carga Qzão dividido pelo valor da carga de prova. Então tá aqui. Unidades no sistema internacional. A unidade de carga elétrica, de campo elétrico no sistema internacional, é o Newton por Coulomb.
Newton por Coulomb, representado assim. Mas a gente já estudou lá em Física 3, que você também pode usar o volt por metro, representado assim. 1 Newton por Coulomb é a mesma coisa que 1 volt por metro, tá? Então, usar Newton por Coulomb ou volt por metro, tanto faz. No curso de eletromagnetismo, eu vou optar por trabalhar com a unidade volt por metro. Ora, se o campo elétrico é a força dividido pela carga de prova, então a força é a carga de prova vezes o campo elétrico. Esta é uma relação útil que às vezes nos auxilia bastante. Força é a carga de prova vezes o campo elétrico. Eu acho que essa parte aqui eu já dei no finalzinho da aula passada, então é mais uma recapitulação. Até que eu mostrei para vocês quanto que vale o campo elétrico de alguns sistemas ou dispositivos. De uma lâmpada fluorescente vale 10 volts por metro. De uma descarga atmosférica, por exemplo, um raio vale 10.000 volts por metro e assim por diante. Ora, se o campo elétrico da carga Q é definido em termos da carga de prova Q0, é a força que a carga de prova recebe por Q0, eu posso fazer o seguinte. A força é Q0 vezes E. Essas duas relações são muito úteis. Mas veja, quem é a força F? Pela lei de Coulomb, a força F é a força trocada entre Q e Q0. Como aqui está representando uma força repulsiva, se eu traçar a reta aqui, ó, daqui para cá, eu vou ter também uma força repulsiva F para lá. Tá? Então, a força age aos pares, ação e reação. Então, a força F que a carga Q0 recebe é igual à força F que a carga Q recebe. Pela lei de Coulomb, esta força F ela é K, Q0 sobre a distância ao quadrado. A distância eu estou representando aqui, ó, é o R, distância R ao quadrado vezes o vetor unitário R. Então, a força F é K, Q0 por R ao quadrado, vetor unitário R. Se eu pegar este valor da força e substituir na definição do campo, eu vou ter que Q0E, ou, como eu fiz aqui, substituindo a força aqui, ó, nessa equação. Força é Q0E. Então, Q0E é a força, mas a força é isso. Então, Q0E é igual a esse termo aqui, ó, que fica Q0E é igual a K Q0 sobre R quadrado vetor unitário R. Repara, Q0 dos dois lados, ó, corta, corta. Eles vão desaparecer. Cortou? Então, sobrou que o campo da carga Q também pode ser calculado como K, o valor do Q, por R ao quadrado, vetor unitário R. Então, eu tenho duas maneiras de determinar o campo de uma carga Q. Uma, pela carga de prova Q0, eu uso esta expressão. Outra, pela própria carga Q, eu uso essa expressão. É KQ sobre R ao quadrado, vetor unitário R. Quem é o R? É a distância do centro do Q até onde eu colocaria minha carga de prova. Ela não precisa estar ali, mas até onde eu colocaria ali.
Então, essas duas expressões permitem calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontiforme Qzão. Pontiforme é a carga um ponto. Veja, se a carga geradora do campo, eu vou chamar de Q, ela é positiva, eu suponho minha carga de prova sempre positiva. Então, minha carga Q0 é positiva. Então, a força que Q aplica em Q0 é uma força repulsiva para cá. Se eu tirar a carga de prova daqui, e retirar, só vai sobrar o ponto onde ela estava. O campo elétrico age neste ponto P. É aqui que está agindo o campo. É onde eu devo colocar a minha carga de prova para que ela receba a ação daquela força. Mas se eu não tenho a carga de prova, o ponto P é esse e a distância R é a distância que vai aqui do centro até o ponto P. Se a minha carga geradora do campo for negativa, a minha carga de prova recebe uma força, ó. Recebe uma força atrativa, porque eu defino a carga de prova sempre positiva. Então, a força aqui é atrativa. Se eu tirar a carga de prova, deixar somente o ponto onde ela estava, é ali que age o campo. Então, o campo passa a ser atrativo. Então, repare, o campo elétrico de uma carga positiva, ele é de afastamento da carga. Ele se afasta da carga. Ó. Ele está aqui, ó, se afastando da carga. O campo elétrico gerado por uma carga negativa, ele é de aproximação, ele está se aproximando da carga. Então, guardem bem isso. Campo elétrico gerado por uma carga positiva é de afastamento. Campo elétrico gerado por uma carga negativa é de aproximação. O campo elétrico de uma distribuição discreta de N cargas pontuais. Distribuição discreta é aquela que eu posso enumerar. Eu sei onde que está cada carga e conto isso. Por exemplo, nessa distribuição, eu tenho várias cargas interagindo com a carga Q0. Eu posso contar essas cargas? Posso enumerar? Posso. Aqui está a carga Q1, aqui está a carga Q2 e aqui está a carga Q3. Eu enumerei. Então, eu digo que a distribuição é discreta. Quantas cargas eu poderia enumerar aí? N. Enquanto for possível contar essas cargas, a distribuição é discreta. Então, eu tenho 3 cargas interagindo com a carga Q0. Cada carga vai produzir uma força em Q0 e, consequentemente, um campo elétrico em Q0. Olha a carga Q1. Ela é uma carga positiva, então ela vai... Imagine que eu tire a carga Q0 aqui e deixe somente o ponto. Eu não fiz isso, mas eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo editar isso aqui de alguma forma, só para ficar mais didático. Aqui, olha. Vou colocar isso aqui. Vou colocar isso aqui. Isto. Isto.
Isso. Deixa eu ver esse aqui. Tá aí. Só estou editando aqui para ficar, que eu peguei figura errada. Agora que eu vi. Tá aí. Então, olha, aqui eu tenho que eu tenho essa distância aqui, ó. Aqui eu tenho esta e aqui eu tenho esta. Todas elas estão agindo neste ponto, que eu vou chamar este ponto de ponto P. Então, o ponto P é este aqui. Tá aí. A carga Q1 age no ponto P, a carga Q2 age no ponto P, a carga Q3 age no ponto P. Pergunto, quanto vale o campo elétrico gerado pelas 3 cargas no ponto P? Bom, olha só. A carga Q1, ela não é positiva? O campo elétrico é de afastamento. Então, vou lá no ponto P e coloco um campo elétrico de afastamento que eu vou chamá-lo de E1. A carga Q2 não é negativa? O campo elétrico da carga Q2 é de aproximação. Então, eu vou colocar no ponto P um campo se aproximando de Q2. E esse vai ser meu campo E2. E a carga 3 não é positiva? Então, gera-se um campo de afastamento no ponto P. Então, lá no ponto P, eu coloco um vetor para cá e eu vou chamá-lo de E3. Então, eu tenho 3 vetores de campo elétrico agindo no ponto P. 3 vetores. Então, ó, quanto que dá o campo elétrico resultante? É só somar esses 3 vetores. Aí, se eu tivesse 10, você vai somar os 10. Se eu tiver 100, vai somar os 100. Campo elétrico não é dado por isso? E é igual a K, Q sobre R ao quadrado vetor unitário R. Só que eu tenho N cargas, então vou ter N vezes essa quantidade somada. É uma soma vetorial, não é soma números. Tá? Então, eu vou representar essa soma desta maneira aqui. Ó. Então, o campo elétrico E é o somatório de K, QI, sobre R0I quadrado, vetor unitário R0I. Quem é QI? É qualquer uma das cargas. Se o I valer 1, é Q1. Se o I valer 2, é Q2. Se o I valer 3, é Q3 e assim por diante. Quem é R0I?
é a distância da carga I até o ponto P, que aqui eu estou chamando de origem O. Por isso, porque é de 0 até a carga I, vezes o vetor unitário de cada carga. Esse é chamado princípio da superposição. Olha um exemplo. A carga Q1, esta carga aqui, ó, vale 7 microcoulomb e está localizado na origem desse sistema de coordenadas cartesianas XY. E uma segunda carga Q2, de menos 5 microcoulomb, está localizada no eixo X a 0,30 metros da origem. Encontre o campo elétrico no ponto P, este ponto aqui, ó. O ponto P está aqui. Este é o ponto P. Encontre o campo elétrico no ponto P, que tem coordenadas x vale 0, y vale 0 e z vale 40. Aqui tem um probleminha na simbologia. A gente pode corrigir isso aqui assim. É só como está no plano XY, então não tem 3 coordenadas x, y, z. Vamos corrigir isso aqui. Só. Deixa eu ver se... Ah, não, desculpa. Fui eu que vi errado, desculpa, tá certinho ali. Tô perdido hoje. Não é 0 não, é 0,40. Então aqui é a coordenada x, vale 0, e aqui a coordenada y vale 0,40. Ah, desculpa, eu tinha visto 3 coordenadas ali. Tá? Então, tá aqui. O ponto P tem essas coordenadas. Então, em y, ele vale 0,40. Então, essa distância aqui, ó, é 0,40. Pergunta, quanto que vale o campo elétrico no ponto P? Repara, eu preciso colocar os vetores campo elétrico. A carga Q1, ela é positiva, então ela gera no ponto P um campo de afastamento. Então, assim, esse é o campo elétrico gerado pela carga Q1. A carga Q2 é negativa, então ela gera um campo elétrico de aproximação no ponto P. Então, ele é assim. Sempre ao longo da linha que liga o ponto P, a carga. Então, ó, este aqui seria o campo da carga 1. E esse é o campo da carga 2. Como é que eu acho a resultante desses vetores? Soma esses vetores. Ó, tá bundinha com bundinha, faço paralelogramo. Isso aqui sai direto, ó. Faço um paralelogramo aqui se eu quiser, ó. Um vetor paralelo a este e um vetor paralelo a este. A resultante, o campo elétrico resultante vai dar um vetor aqui, ó. Esse é um E resultante. É assim que eu analiso. E eu digo mais. O campo elétrico resultante, ele é o somatório de KQI sobre RI quadrado, vetor unitário RI. Onde o meu I vai de 1 a N cargas. Como eu só tenho uma, meu I vai de 1 a 2. Ou seja, meu campo elétrico resultante aqui vai ser K, Q1, carga 1, distância 1 ao quadrado, vetor unitário 1, mais K, Q2, R2 quadrado, vetor unitário R2. Mas eu posso resolver este problema geometricamente aqui, ó. Posso, olhando para aqueles vetores ali,
resolver aqui direto. Ó. Então, isso é um probleminha bem básico lá de Física 1, de Física 3. Posso resolver aqui direto. Como eu posso pegar este vetor aqui e decompô-lo nos eixos x e y. E eu acho a resultante em x, acho a resultante em y, somo e me dá o vetor R aqui. Então, tenho muitas formas de resolver esse problema. Vamos resolver, escolher uma delas. Então, vamos lá. Está aqui. Então, o vetor campo elétrico da carga 1 é E1, de afastamento. Da carga 2 é E2, de aproximação. E aqui me deu a resultante E. Repare que a resultante E, aqui eu marquei, ó, forma um ângulo φ com o eixo x e o E2 forma um ângulo θ com o eixo x. Este ângulo θ aqui, ó, é o mesmo ângulo que está aqui, ó. E por que isso? Toda vez que você tiver duas retas paralelas cruzadas por uma reta transversal, toda vez que você tiver isso, esses ângulos aqui, ó, este ângulo e este vai ser exatamente o mesmo. Se aqui é alfa, aqui também é alfa. Este ângulo e este vai ser o mesmo. Se aqui é beta, aqui também é beta. E assim por diante. Então, ó, se esse, ó, traço a reta, vamos analisar aqui, ó. Traço a reta aqui e traço outra reta aqui, ó. E aqui eu tenho uma transversal. Então, este ângulo θ aqui, ó, é igual a este ângulo θ aqui, ó. Tá aí. Então, temos isso. Aqui, olha, é um triângulo retângulo. Aqui vale 0,3, 0,4 e aqui vale 0,5 metros. Ah, o problema deu? Eu não lembro do original, acho que deu. Se ele não deu, é só calcular por Pitágoras. Então, tá aqui. Agora, o que nós temos que fazer? O nosso objetivo é descobrir o E. Olha, quem é o E1? O E1 é KQ1 sobre R1 ao quadrado. Eu não pus vetor unitário, que eu estou trabalhando em módulo. Constante eletrostática, módulo da carga Q1 sobre R1 ao quadrado. A constante eletrostática é 8,99, 10 a nona. Carga 1, 7 microcoulomb. Micro é 10 a menos 6. 7, 10 a menos 6 coulomb. Dividido pela distância do ponto P, a carga 1 ao quadrado. Essa distância vale 0,4. Então, é 0,4 ao quadrado. Fazendo essa conta, o campo E1 deu 3,9, 10 a quinta Newton por Coulomb. Tá aí. Calcula o campo do E2. É K módulo de Q2 sobre R2 ao quadrado. 8,99, 10 a nona. Módulo do Q2. O Q2 vale menos 5 microcoulomb. Como está em módulo, tira o sinal. É só 5. Micro é 10 a menos 6. Está aqui. Dividido pela distância do ponto P a carga 2, que é 0,5 metros. Então, é 0,5 ao quadrado. Fazendo essa conta, isso dá 1,8, 10 a quinta newtons por Coulomb. Agora, olha o jeito que vai resolver, de um outro jeito.
Eu vou calcular as componentes x e y do vetor E2. Só desse, porque ele está inclinado. O vetor E1 já está em y. Vou calcular a componente só do vetor E2. Então, quanto que vale esta componente aqui? Em x. Ela está com o ângulo θ, ó. Está com o ângulo. Então, ela é a componente em cosseno. Então, ela é E2 cosseno θ. Quanto que vale o cosseno de θ? A gente acabou de ver que esse θ é o mesmo θ desse. E o cosseno nesse triângulo é cateto adjacente 0,30 sobre hipotenusa 0,50. Se eu pegar 0,30 e dividir por 0,50, isso é o cosseno de θ, ó, posso cortar as vírgulas, 30 por 50, corto os zeros, isso dá 3/5. Então é o que eu estou usando aqui, é 3/5 de E2. Então a componente x do vetor E2 vale 3/5 de E2. E a componente y é essa aqui, ó. Ela está para baixo, contra o eixo y, então ela é negativa. A primeira coisa que eu sei é que ela é negativa. Ela está contrária ao eixo y, ó. Ela está para baixo. Então ela é negativa, então ela é menos. Agora, isso aqui está com o ângulo θ ou sem o ângulo θ? Está sem, então é a componente em seno. É E2 seno de θ. Quem é o seno? Ó, o seno de θ, vou tirar aqui do triângulo aqui, ó. É cateto oposto pela hipotenusa. Então é 0,40 por 0,50. Corto os zeros, isso aqui dá 4/5. Então, o seno de θ é 4/5. Então, é menos E2 seno θ. Então, é menos 4/5 de E2. Achei as componentes x e y do vetor. Esta aqui é a componente x. Ou melhor dizendo, isso aqui é E2x. E essa aqui é E2y. Tá aí. Achei as duas componentes. Então, agora com essas duas componentes, E1 eu posso escrever vetorialmente. E1 só está no eixo y. Então, lembra como que se escreve um vetor? Lembra lá da revisão. Vetor é o módulo do vetor vezes o vetor unitário. O versor, né? Sempre assim. Quem é o vetor E1? É o módulo dele. Quanto que vale o módulo dele? 3 nonos, 10 a quinta. 3,9, 3 nonos, não, 3,9. Esse é o módulo dele. Quem é o vetor unitário? Ele não está no eixo y, ó. Se ele está no eixo y, o vetor unitário é J. Newton por Coulomb. Então, o vetor E1 é 3 nonos de 10 a quinta J Newton por Coulomb. E o vetor E2? Bom, o vetor E2 tem componente x e y. Então, o vetor E2, ele é o E2x mais o E2y. Então, o vetor E2 vai ser... Quem é o E2x? A componente x de E2 é 3/5 de E2. Então, vai ser 3/5 de E2. X, o vetor unitário aí.
menos, aqui é negativo, 4/5 de E2J. Agora eu coloco o E2 aqui, o valor de E2 aqui, ó, multiplico por 3/5, coloco o valor de E2, multiplico por 4/5. Fazendo essa conta, vai dar isso aqui. Então, o E2 é 1,1 10⁵ I menos 1,4 10⁵ J Newton por Coulomb. Quem é o vetor E? O vetor E é o resultante, esse aqui. Quem ele é? Ele é a soma do E1 com o E2. Ele é a soma do E1 com o E2. Então, como é que eu somo E1 com E2? I com I, J com J. O E1 não tem I. Só vai ter I o E2. Então, a soma aqui vai ser somente a parte do E2. Agora, somar em Y, em J. Eu vou somar J com J. 3/9 10⁵ menos 1/4 10⁵ dá 2,5 10⁵ J Newton por Coulomb. Então, o vetor resultante dá isso. Tinha todos aqueles métodos que eu citei para resolver. Escolhi esse, que vem muito lá da Física 1, até do colégio, aqueles probleminhas de colégio, a gente resolve assim, de campo elétrico. Daqui a pouco a gente vai ver a soma vetorial direto, como é que a gente faz. Então tá aqui. E qual é o módulo do campo elétrico? É a raiz quadrada da componente em x ao quadrado mais a componente em y ao quadrado. Que vai ser a raiz de 1,1 quadrado mais 2,5 ao quadrado vezes 10⁵. O 10⁵, olha, está para o lado de fora. Por quê? Porque eu fiz isso. Ó. Isso aqui ó, é raiz de 1,1 10⁵ ao quadrado mais, não lembro quanto que estava dando ali o outro. Deixa eu ver se eu enxergo. Não, ele não mostra. Mas, eu acho que era 2,9, né? 2,9 10⁵ ao quadrado. Olha, 10⁵ está ao quadrado aqui, está ao quadrado. Eu posso colocar em evidência, então ele fica assim, ó. Raiz de 1,1 ao quadrado mais 2,9 ao quadrado, tudo isso vezes 10⁵ ao quadrado. Olha, este quadrado aqui posso cancelar com esse 10⁵ sai da raiz, então fica assim, ó. Raiz de 1,1 ao quadrado mais 2,9 ao quadrado vezes 10⁵. Foi essa conta que eu fiz lá. Vamos ver se é 2,9 mesmo. Era 2,5, desculpa, 2,5. Então, 2,5 ao 10⁵ ficou para fora. Fazendo essa conta, o campo elétrico E dá 2,7 10⁵ Newton por Coulomb. Tá aí a resposta. Agora, se eu tiver no espaço, imagine que eu tenha duas cargas no espaço. Ó. Essa carga Q1 tem coordenadas dadas pelo vetor R1. E a carga Q2, coordenadas dadas pelo vetor R2. E eu quero o campo elétrico no ponto P, que tem coordenada R, dado pelo vetor R. Ora, esse campo elétrico aqui, ó, a carga Q1 gera um campo elétrico de afastamento no ponto P para cá. A carga Q2 gera um campo elétrico de afastamento, estou considerando ambas as cargas positivas, de afastamento para cá. Faz o paralelogramo, ó. Isso vai te dar
o campo elétrico resultante. Ó, faz o paralelogramo aqui. Ó. E esse é o campo elétrico resultante. Esse é o campo elétrico resultante E aqui. Ó. Tá aí. Só que essas cargas estão no espaço. Então, esta carga Q1, ela depende deste vetor aqui, ó, R1. Tá vendo? Deste vetor aqui, R1. Então, as coordenadas da carga Q1... vai ser dado pela distância da carga Q1 até a origem do meu sistema. Então, ela vai ser as coordenadas de R1. E as coordenadas da carga Q2 também vai depender de R2. O campo elétrico vai ser o somatório da carga Q. Ó, lembre-se que 1 sobre 4πε0 é o K. Então, é K, Q, sobre R ao quadrado. Agora, quem é a distância R ao quadrado? Olha, como é que eu determino isso? O ponto P, ele está a uma distância R menos R1 da carga Q1. E o ponto P está a uma distância R menos R2 da carga Q2. Então, aqui eu vou usar R menos Rm ao quadrado. E aqui um vetor unitário AM. Para poder escrever este campo elétrico no espaço. Então, isso fica assim, ó. Seria algo desse tipo. Ó. Vou escrever aqui, ó. E, para as duas cargas, seria K, Q1, sobre quem é a distância da carga Q1 ao ponto P? Não é R menos R1? Então, sobre o módulo de R menos R1 ao quadrado, vezes o vetor unitário que vai de R para R1. Então, vezes o vetor unitário R1 aqui, ó. Mais K, Q2 sobre a distância. A distância agora é essa. Em módulo de R menos R2 ao quadrado, vezes o vetor unitário R2. É isso que está escrito aqui. Olha esse exemplo aqui. Ó. Determinar o campo elétrico no ponto P. O ponto P está no espaço e tem coordenadas 1, 1, 1 metro. Devido a 4 cargas iguais de 3 nanocoulomb, localizadas em P1, P2, P3 e P4, conforme a figura. Então, a carga 1 está em P1. E a coordenada da carga 1 é 1, 1, 0. A carga 2 está em P2. E a coordenada do ponto P2 é menos 1, 1, 0. A carga 3 está em P3. E a coordenada de P3 é menos 1, 0. E a carga Q4 está em P4. E a coordenada é 1, 1, 0. Ele quer o campo elétrico que essas 4 cargas geram no ponto P. Todas as cargas têm o mesmo valor de 3 nanocoulomb. Então, tá aí. Vamos fazer essas contas. Então, o campo elétrico vai ser o somatório de KQI sobre RI quadrado, vetor unitário RI, com indo de 1 a 4, pois eu tenho 4 cargas. Quem é a distância da carga Q1 até o ponto P?
a distância, não sei se dá para enxergar aqui, vamos dar um zoom aqui. Ó, a distância é R menos R1 aqui, tá vendo? Ó? R menos R1. Então, a distância é essa aqui, ó. R menos R1. Quem são as coordenadas de R? Coordenada de R é a coordenada lá do ponto P. O ponto P. Qual é a coordenada de P? É 1, 1, 1. Menos a coordenada de P1. É 1, 1, 0. Faça isso. 1 menos 1 dá 0. 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então, achei o vetor distância R1, que vai da carga 1 até o ponto P. Então, as coordenadas, este vetor distância aqui, ó, esse vetor distância tem coordenada 0, 0, 1 metro. Veja, aqui não uso o vetor, eu uso o módulo dele, então preciso calcular o módulo. Como ele só tem coordenada em Z, o módulo dele é só aquele valor, é 1 metro. Então aqui não teve segredo. Então, para a carga 1 eu já descobri a distância. Quem é o vetor unitário da carga 1 associado? É o vetor R1 pelo módulo de R1. Vetor R1 é esse aqui, ó. 0, 0, 1. Pelo módulo de R1 é 1, então vai dar 0, 0, 1. Vetor unitário eu vou substituir aqui, ó. Então tem que guardar esses valores, porque vai entrar no somatório. Agora eu vou calcular a distância da carga Q2 ao ponto P. Então eu preciso calcular este vetor aqui, ó, que vai de Q2 até o ponto P. Então vai ser as coordenadas de P menos as coordenadas de P2. Coordenada de P é 1, 1, 1. Coordenada de P2, menos 1, 1, 0. Ó, 1 menos menos 1 dá 2. 1 menos menos 1, opa, desculpa, 1 menos 1 dá 0. E 1 menos 0 dá 1. Então, as coordenadas de R2, que é deste vetor aqui, ó, até o ponto P, essa coordenada aqui está dando 2, 0, 1. Tá aí. Quanto que vale o módulo dela? Porque aqui eu preciso usar módulo. Ó. Aqui na equação é módulo que eu uso. Então, eu preciso calcular um módulo. O módulo é a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que fazendo da raiz de 5 metros. Quem é o vetor unitário? Vetor unitário de 2 é o vetor 2 pelo módulo de 2. Então, é 2, 0, 1 dividido pela raiz de 5. Guarda esses valores, porque eu vou colocar aqui na equação. Agora, eu preciso calcular a distância da carga 3 ao ponto P. Essa distância agora aqui, ó. Este vetor da carga 3 ao ponto P vai ser a coordenada de P menos a coordenada de 3. Coordenada de P é 1, 1, 0. Coordenada de P é 1, 1, 0. Não, 1, 1, 1. Desculpa. E a coordenada de P3 é menos 1, menos 1, 0. Então, faça aqui, ó. 1 menos menos 1 dá 2. 1 menos menos 1 dá 2. 1 menos 0 dá 1.
Opa, saí daqui sem querer. Então tá aqui, ó, 221 metros. Qual é o módulo disso? Qual é o módulo disso? Módulo é raiz de 2 ao quadrado, mais a raiz de 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, ó, que dá 3, que dão 3 metros. Então, módulo de R3 que eu vou pôr aqui, 3 metros. E quanto que vale o vetor unitário? Vetor unitário de 3 vai ser o vetor 3 pelo módulo dele. Então, é 221 sobre 3. Este é o vetor unitário. Agora eu preciso calcular a distância da carga 4 ao ponto P. Essa distância aqui, ó, é este vetor agora. É a coordenada de P, 1, menos a coordenada do ponto 4, que é 1, 1, 0. 1 menos 1... Aqui ficou errado na figura, tá? Mas é 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. Tá aí. Então, ó, 1 menos 1 dá 0. 1 menos menos 1 dá 2. 1 menos 0 dá 1. Então, as coordenadas de R4 é 0, 2, 1 metro. Módulo vai ser raiz de 0 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá raiz de 5. E o vetor unitário é o vetor R4 pelo módulo de R4, que é 0, 2, 1 sobre raiz de 5 metros. Está aqui. Calculado todos os módulos das distâncias e os vetores unitários, agora eu vou substituir todos esses valores nesta equação aqui, ó. Então, vamos ver como que isso fica. Esta equação, como o I vai de 1 a 4, vai ficar K, que é 1, R1 quadrado, vetor unitário R1, mais K, que é 2, sobre R2 quadrado, vetor unitário R2, mais K, que é 3, sobre R3 quadrado, vetor unitário R3, mais K, que é 4, sobre R4 ao quadrado, vetor unitário R4. Olha, as cargas não são todas iguais? Então, todas as cargas aqui, na verdade, é a mesma, vale Q. Então, chama aqui de Q, aqui de Q, aqui de Q. Então, KQ é o mesmo em todos os termos. Posso colocar KQ em evidência, ó. Foi isso que eu fiz aqui. Só para... Então, o KQ está em evidência. Multiplica 1 sobre R1 quadrado, vetor unitário R1, mais 1 sobre R2 quadrado, vetor unitário R2, mais 1 sobre R3 ao quadrado, vetor unitário R3, mais 1 sobre R4 ao quadrado, vetor unitário R4. Agora eu substituo. Vou deixar para substituir o valor de K e Q no final, porque senão fica muito grande aqui. Ó, quanto que valia um módulo da carga Q1? Valia 1. 1 ao quadrado, vezes o vetor unitário, que é esse, mais módulo de R2, é raiz de 5 ao quadrado, vezes o vetor unitário que nós calculamos. Módulo de R3 é 3, 1, 3 ao quadrado, vetor unitário de 3. Mais 1 sobre R4 ao quadrado, o módulo de R4 era raiz de 5. Raiz de 5 ao quadrado, vezes o vetor unitário. Pessoal, esses aqui são os vetores unitários, hein? Isso aqui é vetor unitário R1, vetor unitário R2, vetor unitário R3 e vetor unitário R4. Então, esses aqui são R1, R2, R3 e R4. Fazendo essa conta, ó, aqui só tem um. Lembra? A ordem. Isso aqui é I, J e K. Então, aqui vai dar 1. 1 vezes 1K vai dar K. Aqui, 1 sobre raiz de 5 ao quadrado vai dar 1 sobre 5, vezes a raiz de 5 no denominador,
Isso aqui vai dar um número. Vezes 2 vai dar 0,79i. Vezes 0 dá 0. Vezes 1 dá 0,089k. Aqui, 3 ao quadrado vezes 3 dá 3 ao cubo, que é 27. 1 sobre 27 dá um número. Vezes 2 vai dar 0,074i. Vezes o outro 2, 0,074j. Vezes 1k vai dar 0,037k. Aqui, ó, raiz de 5 ao quadrado dá 5. Vezes raiz de 5, 5 raiz de 5, 1 sobre isso dá um número. Vezes 0 dá 0. Vezes 2 vai dar 0,179j. E vezes 1 vai dar 0,089k. Soma I com I, J com J, K com K. Esta conta vai dar KQ, 0,253i, mais 0,253j, mais 1,215k. Aí. Agora, eu substituo o valor do K, da constante eletrostática, o valor da carga, que é 3 nanocoulomb. K é 8,99, 10 a nona, e aqui é 3, 10 a menos 9. Multiplica isso e multiplica aqui dentro, ó, termo a termo. Esse vezes esse vezes esse, e esse vezes esse. Fazendo essa conta, o vetor campo elétrico está dando 6,82i, mais 6,82j, mais 32,8k, unidade volt por metro. Esse é o vetor campo elétrico que age no ponto P, devido às 3 cargas, as 4 cargas. Qual é o módulo desse vetor? É a raiz quadrada de 6,82 ao quadrado, mais 6,82 ao quadrado, mais 32,8 ao quadrado. Fazendo essa conta, o módulo do campo elétrico que age no ponto P é 34,19 volt por metro. Tá aí. Ah, ficou grande, professor. Ficou porque tinha 4 cargas. Eu tive que calcular o vetor de cada uma para substituir. Mas o procedimento, ele é relativamente simples. Se a tua equação é esta, E igual ao somatório de K, QI sobre RI quadrado, vetor unitário RI, então eu vou precisar conhecer o módulo RI, preciso conhecer o vetor unitário RI para colocar nesse somatório. Como que eu calculo o vetor RI? Ora, o vetor RI ele é calculado como as coordenadas do ponto PI menos a coordenada do ponto P onde você está. Sempre assim. E o vetor unitário RI vai ser o vetor RI dividido pelo módulo. Aqui, então, vai ser uma coisa desse tipo aqui, ó, o vetor R. Vai ser x, y, z, lá da coordenada I, menos x, y, z, da onde você partiu. Sempre assim. Vamos ver um dipolo elétrico. Uma carga mais Q está em x igual a A, e a outra carga em menos Q está em x igual a menos A, formando um dipolo elétrico. Determinar o campo elétrico num ponto arbitrário P em x maior que A. Então, ó, isto aqui chama-se dipolo elétrico. Duas cargas de mesmo valor, sinais contrários, uma carga menos Q, outra mais Q, distanciadas por uma distância aqui, no caso aqui é 2A. Isso forma um dipolo elétrico. Um dipolo elétrico é sempre isso. É uma carga positiva
uma carga negativa separada por uma distância r, e essas cargas têm o mesmo valor em módulo. Isso chama-se dipolo elétrico. Então aqui nós temos um dipolo elétrico. A distância entre as cargas vale 2A. A para a esquerda e A para a direita em relação ao eixo Y. Ele quer que você determine o campo elétrico num ponto P arbitrário em X maior que A. Aqui é o eixo X, tem que ser maior que esse valor, então tem que estar do lado de cá. Primeiramente, vamos analisar. O ponto P está a uma distância x da origem aqui. Então é bom eu referenciá-lo. E ele está a uma distância x menos A da carga mais Q. E ele está a uma distância x mais A da carga menos Q. Então já reconheci onde está o ponto P. Ele está a uma distância x de y e está a uma distância x mais esse pedaço, x mais A da carga negativa. E ele está a uma distância x menos esse pedaço, que é menos A, da carga positiva. Ora, a carga positiva gera nesse ponto um campo elétrico de afastamento. A carga negativa gera nesse ponto um campo elétrico de aproximação. O campo resultante em P é a soma desses dois campos. Então é só somar o campo da carga positiva com o campo da carga negativa. Então vai ser kq sobre a distância ao quadrado vezes o vetor unitário de uma mais da outra. Olha só. kq, vamos lá. K é a constante, Q é o valor da carga, elas são iguais. Para a carga positiva, qual é a distância da carga positiva ao ponto P? A distância da carga positiva ao ponto P é essa aqui, ó, x menos A. Então, vou usar x menos A ao quadrado. Vezes o vetor unitário. Como esse vetor está no eixo x, o vetor unitário é I. Então, é o que eu uso aqui. Ó. Mais kq para carga negativa. Lembra que a carga aqui é módulo. Sobre a distância da carga negativa ao ponto P. Essa distância aqui, ó. Essa distância vale x mais A ao quadrado, vezes o vetor unitário. O campo elétrico não está para cá? Não está contrário ao eixo positivo aqui do eixo x? Então é menos I que eu vou usar aqui. Porque está contrário ao eixo x. Tá aí. Agora, fazendo as contas, põe o kq em evidência. 1 sobre x menos A ao quadrado menos 1 sobre x mais A ao quadrado vezes I. Acha o mínimo múltiplo comum entre x menos A ao quadrado e x mais A ao quadrado. É o produto deles. Isso, dividido por x menos A ao quadrado vezes 1, dá x mais A ao quadrado. Isso, dividido por x mais A ao quadrado vezes 1, dá x menos A ao quadrado. Tá aí. Agora vamos abrir esses parênteses aqui, olha. Que eu vou fazer o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui eu vou fazer o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando, só como lembrete, x mais A ao quadrado ou x menos A ao quadrado é isso. Quadrado do primeiro. Se ali for mais, aqui é mais. 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se ali for menos, aqui é menos. Só muda o sinal aqui. E lembrando que se eu tiver A ao quadrado
vezes b ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que a vezes b ao quadrado. E se eu tiver isso aqui, olha, x² menos a ao quadrado, isto é a mesma coisa que x mais a vezes x menos a. Temos que lembrar desses produtos notáveis. Então, ó, este aqui eu vou usar aqui, ó, aqui e aqui. Este ao quadrado vezes este ao quadrado vai ser os dois ao quadrado. Vou usar esse aqui, ó. E depois vai ficar x menos a vezes x mais a. Vou trocar por isso aqui, ó. Então, vamos ver como é que fica. Olha lá. Aqui o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos. Aqui o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Esse ao quadrado vezes esse ao quadrado é o produto dos dois ao quadrado. Tá ali. Ó, x² menos x² cancelou. A ao quadrado menos a ao quadrado também cancela. Agora, 2xa menos 2xa dá 4xa. Então, 4x. Este aqui vezes esse aqui é o quadrado de um menos o quadrado do outro ao quadrado. Tá aí. Problema algébrico, ele não deu valores, você pode parar o resultado aí. Então, esse é o campo elétrico gerado por esse dipolo no ponto P. Agora, ele quer que você determine para o mesmo problema o campo elétrico no ponto P, quanto o ponto P tende a infinito, ou seja, o x do ponto P vai para infinito. Bom, é usar o mesmo cálculo anterior, é essa a resposta. Mas como o ponto P vai para infinito, o x vai para infinito. Se eu colocar infinito aqui, isso aqui vai para zero. Então, eu tenho que fazer uma aproximação. Quando o problema pede uma situação assim, o que ele está querendo é uma expressão para esse campo nessa condição. Então, vamos analisar. O que significa o x ir para infinito? Quer dizer que a distância x é muito maior que qualquer outra distância envolvida no problema. Qual é a outra distância envolvida no problema? É o a. Então, quer dizer, x tender a infinito é x muito maior do que a. Essa é a condição. X muito maior do que a. Se o x é muito maior do que a, então, x² menos a ao quadrado, se esse cara é muito maior, esse aqui desaparece. Ele é desprezível. É como se você fosse somar isso aqui. Quanto que dá essa conta? Quilogramas mais isso aqui de quilograma. Ora, se tiver aqui, olha, que é 10 milhões de quilogramas. 0,1 quilograma não faz nem cócega. Isso aqui é aproximadamente 10 milhões de quilogramas. Esse cara aqui é desprezível. O x sendo muito maior do que a, o a é desprezível. Isso dá aproximadamente x². Essa é a aproximação que a gente faz. Se quiser ter um rigor matemático maior, a gente faz uma expansão em série de Taylor aqui. Mas esta é a ideia. Então, quando eu substituir este cara no lugar disso, eu estou fazendo uma aproximação. Então, eu vou trocar o sinal de igual por um sinal de aproximação aqui. Ó. Eu fiz a troca. Ó. Então, vai dar
o campo é aproximadamente KQ, 4AX sobre isso aqui tudo virou x quadrado. Só que é isso tudo aqui, ó, ao quadrado. Então virou x quadrado ao quadrado. X quadrado ao quadrado dá x à quarta. Ora, x à quarta aqui, ó, vai cancelar. 1x daqui com 1x daqui de baixo. Cancela. Então, campo elétrico deu 4kQA sobre x ao cubo i. Esse é o valor do campo elétrico no ponto P, quando o ponto P vai para infinito. Existe um conceito chamado momento de dipolo elétrico. O que é um momento de dipolo elétrico? Dado duas cargas, vou chamar uma carga de Q1 e a outra de Q2. Carga Q1. Carga Q2. Separados por uma distância R. Eu chamo o momento de dipolo um vetor que sai da carga negativa e vai para a carga positiva. Suponha que essa é a negativa e essa é a positiva. Um vetor que sai da carga negativa e vai para a carga positiva. Eu simbolizo esse vetor pela letra P. P minúsculo. E ele é definido assim. O vetor momento de dipolo é qualquer uma das cargas em módulo a carga Q1 é igual à carga Q2, que eu vou chamar de Q. Então, como as cargas têm valores iguais, é o valor de uma delas vezes a distância. Esse é o vetor momento de dipolo, medido em Coulomb vezes metro, no sistema internacional. Então, o vetor momento de dipolo é um vetor P, dado por módulo da carga vezes a distância entre elas. Ele tem módulo da carga vezes módulo da distância, medido em Coulomb por metro. A direção é o longo da reta que une as cargas e o sentido é da carga negativa para a carga positiva. No problema que nós resolvemos agora há pouco, se nós podemos substituir o valor do momento de dipolo elétrico lá naquele sistema. Ó, não deu isso? 4kQA sobre x ao cubo, i. Eu posso escrever isso aqui, que é 4. É 2 vezes 2. Separei um 2, pus mais para trás, já que a ordem dos fatores não altera o produto. Repara uma coisa. Quem é Q vezes 2A? 2A não é a distância entre as cargas? Ó, A mais A dá 2A. Essa é a distância R que aparece aqui nessa expressão. Então, isso aqui é o R. Se isso é o R, Q vezes R é momento de dipolo. Então, essa grandeza aqui, tudo, ó, é o momento de dipolo P. E eu posso substituir aqui por P. Ó. Então, ó, Q vezes 2A é o vetor momento de dipolo. Então, eu escrevi o campo elétrico disso em termos do vetor momento de dipolo.
Esse vetor, o nome dele mesmo é vetor momento de dipolo elétrico. Momento de dipolo elétrico. Quando estuda eletromag 2, você vai ver o vetor momento de dipolo magnético. Olha esse problema aqui, ó. Um elétron é projetado em um campo elétrico uniforme E de 10.000 newtons por coulomb I. O campo elétrico, se é I, está ao longo do eixo X. Está aqui o desenho do campo elétrico. O elétron está aqui, ó, foi jogado para cá. Com uma velocidade inicial de 2,10 metros por segundo I. Se a velocidade é I, também está ao longo do eixo X, paralelo ao campo. Qual a distância percorrida pelo elétron antes que ele atinja momentaneamente o repouso? Então, você joga o elétron paralelo ao campo e ele vai parar. Primeira pergunta, por que o elétron vai parar? Lembra que o campo elétrico ele sai da carga positiva e vai para a carga negativa? Se o campo elétrico está saindo do lado esquerdo, então esse lado esquerdo é positivo. Se ele está indo para o lado direito é negativo. Um elétron tem carga negativa, ele vai ser repelido pela carga negativa e atraído pela carga positiva. Então, esse elétron é puxado para trás. Como ele está indo para frente, ele vem até parar. Então, em algum momento aqui ele vai parar. Então, ele está se movimentando aqui, só que ele está sendo repelido pela parte negativa. Então, ele vem freando, até que chega um momento que ele para aqui, ó. Velocidade dele se torna igual a 0. Ele quer saber qual é a distância que o elétron caminha antes de parar, ou até o instante que ele fica parado. Bom, sobre o elétron vai agir a força elétrica, que vai atuar contrária ao movimento dele. Esta é a força elétrica. Como é a única, ela é a resultante que age sobre ele. Ela é a resultante. E pela segunda lei de Newton, força resultante é igual ao produto da massa pela aceleração. Ora, mas se a força que age sobre o elétron é resultante, mas a força que age sobre o elétron é a força elétrica. E a força elétrica pode ser calculada como produto da carga pelo campo. Então, essa também é a força resultante, pois é a única que age sobre ele. Então, eu posso igualar. Carga vezes campo é a força resultante. Força resultante é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração é carga vezes campo elétrico. Daqui eu tiro a aceleração do elétron. Passo a massa para cá dividindo. Então, a aceleração é carga vezes campo dividido pela massa. Então, a aceleração é... Quem é a carga do elétron? É menos E. É a menos o valor da carga elementar. Quem é o campo elétrico? O campo elétrico é E. E a massa é M. Está aí. Ora, se o elétron está desacelerando, vou supor essa desaceleração uniforme. E o elétron vai descrever um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Ou seja, na verdade, com uma desaceleração. E eu posso usar a equação de Torricelli para calcular a distância que o elétron percorre até parar. A equação de Torricelli diz que a velocidade final do elétron ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração do elétron vezes a distância que ele percorre. Fazendo essa conta, velocidade final, se o elétron para, velocidade final é 0. 0 ao quadrado. Velocidade inicial é do elétron mesmo, ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração vezes ΔX. ΔX é a distância.
Então o elétron vai percorrer uma distância, ó, daqui até aqui. Aqui ele para. Então, aqui, a velocidade do elétron final é igual a zero. E essa distância é o que eu estou chamando de ΔX, que é essa aqui. Então, olha, isolo ΔX dessa equação. ΔX vai ser menos a velocidade inicial do elétron ao quadrado sobre 2 vezes a aceleração. Substitui a aceleração aqui, ó. Lembra que ela é negativa, ó. Substitui a aceleração aqui. Aí vai ficar assim. Menos com menos vai ficar mais. Então, ΔX vai ser V0 ao quadrado vezes a massa do elétron, dividido por 2 vezes a carga do elétron vezes o campo elétrico. ΔX vai ser velocidade do elétron, 2/10 a sexta. Então, é 2/10 a sexta ao quadrado. Massa do elétron, nós já citamos ela lá atrás. Mas só pegar numa tabela no final do livro, tem 9,11 10 a menos 31 quilogramas. Que é essa massa aqui, ó. Vezes 2. Vezes a carga do elétron elementar. É 1,6 10 a menos 19. Vezes o campo elétrico. O campo elétrico vale 1000. Tá aí. Fazendo todas essas contas, a distância que o elétron percorre até parar é 1,14 10 a menos 2 metros. Ou 1,14 centímetros. Tá aí. Olha esse outro problema aqui, ó. Um elétron entra num campo elétrico uniforme e vale menos 2 kN por coulomb. Menos J, ó. A direção é J. Menos J é contrário ao eixo Y. Então, o campo está para baixo. Tá aí. Então, aqui as linhas do campo. O campo está para baixo. Mas o elétron tem velocidade 1/10 a sexta metros por segundo I. Se I é eixo X. Então, a velocidade do elétron está aqui, ó. Eixo X. Perpendicular ao campo. Compare a força gravitacional exercida no elétron à força elétrica sobre ele. Item B. Qual a deflexão do elétron depois de ele ter percorrido 1 centímetro na direção X? Ora, vamos ver. Se o campo elétrico ele está vindo de cima para baixo, como ele sai da região positiva, então aqui em cima é positivo e aqui é negativo. Então esse elétron vai ser atraído para cima e repelido por baixo. Então esse elétron vai fazer uma curva assim, ó. Esse elétron vai fazer um caminho assim. A pergunta que o problema está fazendo é: qual a distância, quanto que ele é defletido, desviado, depois de ele percorrer 1 centímetro na direção X? Olha, se eu pegar essa distância aqui, ó, quando essa distância aqui for 1 centímetro, quanto que ele foi desviado aqui, ó? Esse desvio em Y aqui. É isso que ele quer saber. É isso que ele está perguntando. Então, vamos lá. Bom, comparar a força elétrica com a gravitacional é dividir a força elétrica pela força gravitacional. Força elétrica é a carga vezes o campo. A força gravitacional é o peso do elétron, é massa vezes gravidade. Então, isso aqui vai ser a carga do elétron, 1,6 10 a menos 19 coulombs. O campo elétrico é 2.000. Como eu estou comparando, eu estou pegando tudo em módulo.
A massa do elétron está tabelada e nós já citamos lá atrás. 9,11, 10 a menos 31 quilogramas. A gravidade, 9,81. Isso dá 3,6, 10 a 13. Ou seja, a força elétrica, 3,6, 10 a 13, é da ordem de 10 a 14, vezes a força gravitacional. Ou seja, a força elétrica é 10 a 14 vezes maior que a força gravitacional. Por isso que em problemas de eletricidade, de eletromagnetismo, a gente não leva em conta a força gravitacional, porque a força elétrica é muito maior que a força gravitacional. Então a força gravitacional é desprezível. A gente não leva ela em conta. Agora está aqui. Se não tivesse o campo elétrico, o elétron se moveria em linha reta. Como tem, ele vai sofrer um desvio para cima. Pergunta do problema é quanto que é esse desvio, essa deflexão, ΔY aqui. Bom, o movimento na vertical, como o elétron acelera para cima, ele vai ser um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então podemos usar equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Como está no eixo y, vou usar y igual a y0 mais v0t mais meio de at quadrado. Olha, o y0 é esse ponto aqui, ele parte do zero. Então, esse cara aqui, ó, posso tomar como zero. A velocidade inicial em y não tem, a velocidade inicial está em x. Então, a velocidade inicial em y é zero. Só sobra esse termo aqui, meio de at quadrado, que é o que está aqui. Ó. Bom, eu preciso descobrir a aceleração e preciso descobrir o tempo. A aceleração é a mesma do problema anterior. É carga do elétron vezes o campo elétrico dividido pela massa. Por que que é a mesma? Porque sai da mesma relação. A única força que está agindo no elétron é a força elétrica. Então, a força resultante... Então, a força resultante é igual à força elétrica. Ou seja, massa vezes aceleração é a carga do elétron vezes o campo. Daqui eu tiro que a aceleração é a carga vezes o campo dividido pela massa. Que é isso aqui. Tá aí. Agora eu preciso descobrir o tempo que o elétron leva para desviar para cá. Eu vou analisar o movimento ao longo do eixo x. No eixo x, eu tenho que x igual a x0 mais vt. Lembre-se, aí tem que lembrar lá de Física 1. O princípio da independência dos movimentos simultâneos de Galileu. Galileu mostrou para a gente, quando um corpo descreve uma trajetória parabólica, qualquer coisa, eu posso decompor esse movimento em dois. Posso decompor esse movimento ao longo do eixo y e ao longo do eixo x. E Galileu mostrou para a gente que eu posso projetar esse movimento aqui sobre o eixo x. Então, eu posso projetar esse movimento aqui no eixo x e posso projetar esse movimento aqui no eixo y. Galileu mostrou para a gente que a projeção do movimento ao longo do eixo x é um movimento retilíneo uniforme. E no eixo y é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Então aqui, vale as equações do movimento uniforme. X igual a x0
mais vt. E aqui vale a equação do movimento retilíneo uniformemente acelerado. Y igual y0 mais v0t mais meio de at quadrado. E Galileu mostrou mais. O tempo medido aqui é o mesmo tempo medido aqui, que é o mesmo tempo real do movimento. Então, se você calcular o tempo para o eixo x ou o tempo para o eixo y, dá exatamente a mesma coisa. E é o mesmo valor do tempo real da trajetória curva. Então, se eu usar desse princípio aqui, ó, aqui eu já calculei em y. Vou calcular componente em x. Em x, o movimento é uniforme. Então, eu vou calcular x igual a x0 mais vt. Passando o x0 para o outro lado, ΔX igual a v0t, v é a velocidade do elétron, que é v0. Daqui eu tiro o tempo, ΔX sobre v0. Galileu falou que o tempo na horizontal é o mesmo tempo da vertical. Então, eu posso pegar esse tempo aqui, olha, e substituir aqui, ó. É o mesmo. Fazendo isso, temos que ΔY é meio, aceleração é isso aqui, Ezinho, Ezão sobre M, Ezinho, Ezão sobre M, vezes o tempo, que é isto aqui, ΔX sobre V0. ΔX sobre V0, tempo ao quadrado, ΔX sobre V0 ao quadrado. Coloco os elementos, aqui é meio, carga do elétron, menos 1,610 a menos 19 coulombs. O campo é menos 2 kN, quilo é 1000, menos 2.000 newtons. Pela massa do elétron, 9,1110 a menos 31 kg, vezes ΔX, ele quer para ΔX igual a 1 centímetro, que é 10 a menos 3 metros, dividido por V0. V0 é a velocidade do elétron, é 10 a sexta metros por segundo, isso ao quadrado. Fazendo esta conta, ΔY dá 1,8 vezes 10 a menos 2 metros. 1,8, 10 a menos 2 metros, que dá 1,8 centímetros. Tá aí. É interessante que esse experimento foi feito pelo físico J.J. Thomson em 1898. Ele usava um experimento desse, um campo elétrico, agindo sobre um elétron. Ele não conhecia o elétron, era uma carga em movimento, e essa carga desviava, ele media quanto desviava por essa expressão. Ele não sabia o valor da carga, ele só sabia que essa carga era negativa, e ela foi chamada de elétron. Ele não sabia quanto ela valia nem qual era a massa dela, mas ele, usando um experimento fazendo isso e usando esta equação, ele isolou a carga dividido pela massa do elétron aqui, ó. E ele mediu a relação carga-massa do elétron dessa maneira. Foi um experimento clássico, o primeiro a determinar a relação carga-massa. Depois, em 1911, o físico Robert Adrian Millikan mede a carga do elétron. Quando ele mediu a carga, você coloca nessa expressão e tira a massa do elétron. Tá aí. Bom, na próxima aula, a gente vai falar sobre densidade de carga elétrica e distribuição contínua de carga. Mas isso é um assunto para a nossa próxima aula. Obrigado pela atenção, pela paciência. Até a próxima.